Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Foi uma semana tranquila, apenas 3 dias de aula, 2 dias foram feriados. Então, eu acho que estão com a cabeça fresquinha, com a cabeça boinha para aprender. Ô, gente, na última aula nós começamos a falar sobre o quê? Sobre o reino dos fungos. A gente já vem falando sobre bactérias, sobre vírus, sobre protozoário. E agora nós estamos falando sobre os fungos. Eu dei exemplo de fungos como mofo, cogumelo, orelha de pau e alguns outros que eu falei na aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a classificação desses fungos. Esses fungos eles são classificados em 5 filos. 5 filos. O primeiro filo é chamado de mastigomicetos. Lógico, não é um nome tão fácil nem tão bonito de se dizer. O primeiro filo, mastigomiceto. Segundo filo, zigomiceto. Terceiro filo, ascomiceto. O quarto filo, basidiomiceto. E o quinto filo é o deuteromicetos. Então vamos começar falando sobre esse mastigomiceto. Que nome estranho, né? Bom, a maioria dos fungos, eles pertencem ao filo dos mastigomicetos. Não significa que são todos, que uma grande parte dos fungos pertence a esse filo, mastigomiceto. Eles apresentam o que? Flagelo em algum momento da vida. Não necessariamente eles surgem com flagelo, mas ao longo da sua existência, eles acabam em algum momento criando, nascendo esses flagelos. Podem ser unicelulares ou filamentosos e não possuem quitina em sua parede celular, Pode ser unicelulares ou filamentosos e são constituídos por celulose e glicanos. Então, os mastigomicetos fazem parte da maioria dos fungos existentes, não de todos, mas de uma grande maioria, certo? São filamentosos e unicelulares. O segundo filo, falamos de quê? Dos zigomicetos. São o quê? Os fungos desse filo, eles não possuem um corpo de frutificação, que lá é tipo aquele coisa que tem lá nos cogumelos, aqueles desenhos que tem no cogumelo, com aqueles filozinhos, aqueles pelozinhos, certo? Então, eles não possuem frutificação durante a reprodução sexuada, tá? E são fungos de vida livre, como por exemplo, o mofo. E eles também podem ser, mas podem ser parasitas ou não. Às vezes, os zigomicetos, eles parasitam plantas, eles parasitam protozoários, eles parasitam vermes, certo? Então, eles também se associam a raízes de planta e parasitam inseto, certo? Então, eles podem parasitar protozoários, podem parasitar vermes, insetos e podem se associar a raízes de plantas. Aí vamos falar um pouquinho sobre os ascomicetos. O que são esses ascomicetos? Eles também abrangem uma grande parte dos fungos, principalmente daqueles que nós falamos na aula anterior. Nós falamos de quem mesmo? Falamos do cogumelo, falamos do mofo do pão, falamos daqueles fungozinhos que parecem plantinhas naqueles lugares molhados, verdinho, gosmento, certo? Falamos de uma variação de fungos, Cogumelo, bolo do pão, fermento, a micose, aquela que dá entre os dedos, e o mofo. Mofo às vezes dá em alimentos que já estão há algum tempo na geladeira, costumam dar mofo. Então, essas espécies, elas fazem parte dos ascomicetos.
faz parte dos ascomicetos. Eles também são chamados de quê? De levedo, fermento de padaria. Tanto o levedo como o fermento são muito utilizados em quê? Na fabricação de bebidas alcoólicas e no pão e também no próprio álcool. Ou seja, é um fungo que tem suas utilidades. Agora nós vamos falar sobre os basidiomicetos. Nome complicado, né, gente? Basidiomiceto. O cogumelo e a orelha de pau são representantes desse tipo de fungo, basidiomicetos. Alguns basidiomicetos, eles podem ser comestíveis e podem ser extremamente venenosos. Alguns desses basidiomicetos, uma pequena quantidade, um pedacinho de nada, pode levar à morte de uma pessoa. Alguns basidiomicetos, eles também são alucinógenos. Uma vez que a pessoa consome, é como se ele tivesse usado um tipo de droga, né? Ele fica vendo alucinações, vendo coisas. Ou seja, não é algo que a gente queira estar experimentando, né? Então, eles também podem ser parasitas de vegetais, como cereais e café. Nos cereais e no café, os basidiomicetos recebem o nome de ferrugem. Ferrugem são fungos que dão em plantas, tanto nos pés de café, né, nos cafezais, como em outros cereais. Aí nós temos o último filo, quinto e último filo, que são chamados de deuteromiceto. São conhecidos como fungos imperfeitos. Por que fungos imperfeitos? O que acontece para que esse filo seja considerado um fungo imperfeito? Bom, gente, os outros fungos, ou eles têm reprodução sexuada, ou eles têm reprodução assexuada. No caso do deuteromiceto, não existe uma reprodução conhecida por parte das ciências. Então, até hoje, não se sabe como ele surge, como ele se reproduz. Logo, é considerado um fungo que está condenado à extinção, né? Pouco se sabe, ninguém sabe como ele se reproduz. Então, é um fungo que está condenado à extinção. Bom, e ainda falando sobre os fungos, vamos falar um pouco sobre a reprodução. Como toda espécie viva, né, o fungo não é diferente. Ele precisa se reproduzir para continuar existindo. A reprodução do fungo pode ser assexuada e pode ser sexuada. Como em todas as espécies já estudado anteriormente, a reprodução assexuada é uma reprodução simples, já que não precisa de outro material genético. Nesse caso, ela ocorre por esporulação ou esporos que caem no solo e vão gerando um novo ser. Já a reprodução sexuada, ela necessita de quê? De uma troca de material genético para que surja um novo fungo, né? Então, já é uma reprodução um pouco mais complexa, tá? Bom, o assunto fungos não terminou ainda, né? Mas por hoje vamos dar uma folga, né? Por hoje é só, vai à atividade, respondam com calma, afinal de contas, vocês têm o final de semana inteiro para responder, né? Então, tchau, tchau, gente. Tenham um ótimo final de semana, divirtam-se, mas façam as atividades antes disso. Tchau, tchau.